Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do Varicard 2016 e o tópico para esta lição vão ser os constrangimentos na criação de sólidos. Eu vou-me recorrer como é norma, portanto, a um exemplo muito simples para vos passar o conceito do que está por trás deste constrangimento e vou começar de imediato por ir ao modo 2D, fazer aqui um perfil básico. Portanto, em primeiro lugar, um retângulo. Vou dar aqui 100 mm em X e 50 mm em Y. Cá está ele. Vou colocar aqui uns boleados de 5 em cada um dos cantos. E, para complementar, vou colocar um círculo, algures aqui, um raio 10, portanto, sem grande preocupação do sítio. Portanto, isto basicamente deu para fazer um perfil sem qualquer constrangimento, um perfil perfeitamente normal. Portanto, eu agora vou recorrer à extrusão e vou, portanto, a altura 20, podia ser outra coisa qualquer, não é muito importante. Vou escolher os meus perfis a extrudir, vou dar aqui como ponto de inserção este pontinho aqui. Podia ser outro ponto também, não é isso que define a qualidade ou as funções que vamos ver. Portanto, o resultado foi este sólido básico, não tem qualquer constrangimento, um sólido perfeitamente normal. Okay? Neste momento, com o sólido feito, portanto, eu posso aplicar constrangimentos ao perfil de base e assim influenciar o meu sólido. Portanto, para tal, vou aqui à função de editar e transformar os elementos dos sólidos, clico no meu sólido e este é reconhecido como tendo sido originado a partir de um perfil 2D. Portanto, eu quero editar esse perfil. Portanto, surge-me este modo que vocês já conhecem, esta edição do perfil, mas entre estas funções existe uma que é que me interessa em particular para este tópico, que diz definir constrangimentos e parâmetros. Okay? Quando acedo à função, entro para este, julgo que posso chamar este modo especial, que me permite definir estes constrangimentos para estes pontos reconhecidos do meu perfil. Então, isto trabalha de uma maneira muito simples e passo a descrever estas primeiras 4 funções, porque são aos pares, portanto, as primeiras para o eixo X e as segundas para o eixo Y. Portanto, a primeira é um constrangimento na direção X para o centro de coordenadas, para o sistema de coordenadas, e a segunda é relativamente a um objeto. Portanto, isso para qualquer um dos eixos, vou só mostrar-vos para um, porque o outro será a mesma filosofia, portanto não vale a pena estar a repetir o conceito. Portanto, X quer definir constrangimentos de alguma coisa em relação a X. Vou abrir uma janela, selecionar aqui estes meus vértices. Ele conseguiu reconhecer os vértices. Confirmo. Vou escolher um dos vértices para dizer, atenção, que é que na geometria selecionada, portanto, está uma das coisas que eu quero constranger, portanto, qualquer um deles, e ele vai reconhecer em relação ao sistema de coordenadas que está a 100 mm segundo direção X. Portanto, como eu também já disse nas lições anteriores, a grande vantagem que temos em ter os constrangimentos tem a ver com a ligação que podemos ter aos parâmetros, porque isto permite definir variáveis que podem ser alteradas em qualquer momento, originando depois o recálculo e a redefinição do vosso modelo automaticamente. E para levar isso mais longe, colocar mesmo relações matemáticas para os vários elementos do vosso modelo, para que ele depois também possa não ser alterado apenas em características básicas, mas mesmo em relação aos vários elementos que podem constituir o vosso modelo. Portanto, aqui neste caso eu vou chamar, por exemplo, comp de comprimento. Vou dar o nome a esta variável, não criei nenhuma variável antes. Portanto, ele vai reconhecer em como, sim senhor, é uma variável nova, portanto vou criar um novo parâmetro, o valor é este, podia dar outro, mas vou manter, criar e cá está. Vou voltar atrás e agora vou constranger o centro do meu círculo, que eu desenhei algures, em relação ao objeto que será aquele. Portanto, vou constranger isto de duas maneiras. Portanto, vou selecionar o vértice e vou dizer o ponto ao qual ele está relacionado é este ponto aqui. Ok? E ele reconheceu, olha, está a 29 qualquer coisa. Portanto, eu posso arredondar isto e posso dizer, por exemplo, que está a 30 mm. Ele vai ser alterado ligeiramente.
Vou voltar atrás mais uma vez e, nesta altura, posso avançar para o meu modelo. Altura, sim senhora, vai redefinir o modelo e está calculado. Ok? Portanto, quando ligamos isto aos parâmetros, temos logo uma situação interessantíssima que é, se eu vier aqui ao valor, ao comprimento, como este círculo está constrangido com aquela cota, se o comprimento total deste meu sólido alterar, este furo também terá que ser alterado. Portanto, eu vou pôr, por exemplo, aqui 80 mm e dizer recalcula, e o meu sólido automaticamente é recalculado. Portanto, estes constrangimentos são muito simples. Portanto, poderíamos ter, obviamente, outras relações aqui assim. Portanto, escolhi esta muito simples para vos identificar esta situação. Vou-vos identificar uma segunda possibilidade que tem a ver, vou escolher novamente o meu sólido, que tem a ver com a possibilidade de termos constrangidos raios. E para tal eu vou escolher, por exemplo, a entidade, esta entidade do círculo, vou dizer raio, portanto ele vai-me dizer, ok, este teu raio tem 10, sim senhora, e agora vou dizer que este aqui assim será o meu raio, por exemplo, a dividir por 2, e este aqui assim poderá ser o meu raio vezes 2. E vou dizer, muito bem, ok, podes atualizar o meu modelo, e cá temos, ok? Mais uma vez, como aplicamos aqui algumas relações, a vantagem que isto tem será, se formos novamente aos parâmetros, como está tudo relacionado com o meu raio, se eu alterar este valor de 10 para 15, o meu modelo é automaticamente recalculado. Portanto, é isto que faz o VariCAD em termos de constrangimentos muitíssimo potente, porque além de não termos quaisquer obrigações de ter uma estrutura muito rígida para os constrangimentos, portanto, isto é muito fácil de aplicar e não temos constrangimentos geométricos como a grande maioria dos outros softwares, até alguns bem mais caros que o VariCAD, obrigam a ter de perpendicularidades para todos os pontos, ter um perfil perfeitamente constrangido. Aqui não é verdade, podemos simplesmente constranger um ponto, meio modelo, o que seja. Pronto, é uma forma extremamente prática e flexível de trabalhar e, como podem ver, muito simples, que nem obriga a ter conceitos muito avançados de geometria para perceber como é que se constrange um modelo perfeitamente. Portanto, é extremamente fácil de usar. Existem aqui mais algumas possibilidades para vos acabar de mostrar estas funções. Existem aqui duas possibilidades também, basicamente, de constrangimento radial ou para o sistema de coordenadas ou para um objeto. Por exemplo, escolher um vértice. Portanto, ele vai descobrir, em termos radiais, quanto é que, em termos de valor, quanto é que aquele está do centro de coordenadas. Vamos pôr, por exemplo, aqui 30 mm, ok? E este ponto em particular é constrangido de maneira diferente. Podemos redefinir o nosso sólido e cá está ele. Como podemos depois ter também aqui algumas funções para o sistema de coordenadas, e este em particular eu não vos vou mostrar na lição de hoje, vou deixar isto apenas para a parte teórica. Tem aqui algumas pequenas confusões já que eu não vejo como sendo muito importante para quem está a aprender aqui o conceito. Gostava de vos deixar mais estas funções que eu penso que são bastante fáceis de entender e não ir tanto aqui para este constrangimento, tendo em conta o sistema de coordenadas. Acho que não é tão importante, pelo menos nesta fase inicial. Quem tiver dúvidas também, quem quiser desenvolver um bocadinho mais, pode nos contactar, teremos todo o gosto em explicar. Podemos constranger também as distâncias de chanfres ou arcos que existam no nosso desenho, aqui não é o caso. Podemos também editar um constrangimento existente, por exemplo, agarrar, editarmos aquilo que está aqui, ok? Em qualquer momento. Podemos também apagar constrangimentos ou visualizar os constrangimentos dos sistemas de coordenadas, portanto, onde surge tudo. Controlar as dimensões do perfil também, em termos das várias situações aqui existentes. Isto são as ajudas visuais que também já vimos no modo de esboço anteriormente, linhas exteriores grossas ou não, e arames ou uma visualização sólida. E depois as funções também básicas, portanto, voltar sem alterar nada
ou alterar as condições em termos daquilo que vai originar o sólido, no caso a extrusão, sem estarmos a alterar o nosso perfil. Portanto, existem aqui várias possibilidades. Portanto, eu não tenho mais para vos mostrar aqui nesta aula em particular. Gostava de vos deixar, penso que foi com estas funções que aqui estão, portanto, claro que podem encadear isto com parâmetros de uma maneira bastante mais potente. Julgo que são ferramentas muito simples, como disse. Tirem partido destas funções, não há confusão, penso que não é muita, espero que o exemplo também tenha sido claro o suficiente para vos mostrar estas possibilidades, e lembrem-se que a união destes constrangimentos aos parâmetros, e até ir um bocadinho mais à frente daquilo que temos mostrado nestas lições, que é em termos de criar relações e expressões matemáticas para diversos elementos do vosso desenho, traz uma funcionalidade extremamente potente ao Varicade, e sendo tão flexível, tão fácil e tão, digamos, descomplicado, penso que vos pode tornar o Varicade uma ferramenta completamente diferente para melhor, isto partindo de um nível de utilização mais básico, tem a ver simplesmente com a criação de sólidos ou entidades 2D, portanto, estamos a entrar num nível novo, portanto, isto de facto tem muito caminho para vos mostrar as possibilidades que o programa tem para oferecer aos utilizadores. Portanto, qualquer dúvida, estamos também ao vosso dispor, ponham-nos as vossas questões, estamos cá também para vos ajudar.